hoje eu cheguei no negócio do salgado lá. Eu falei, não, faça o vídeo. O moço falou, mas tem uma página? Eu falei, tem. Salve, salve, galera! Eu sou o Sérgio Conde, nós estamos aqui mais uma noite para um podcast reverso. Eu tô com toda a nossa equipe aqui, estou com o Zé, estou com o Cardoso e o Ricardo nos botões ali. E eu tenho o prazer de receber aqui nessa noite o secretário Exaltino, secretário da Agricultura aqui da cidade de Ponta Grossa. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado, Sérgio. Parabéns aí pelo trabalho de vocês do podcast Reverso. Quero cumprimentar toda a tua equipe aí, o Cardoso, o Zé Hamilton, o Ricardo. E obrigado pela oportunidade de estar aqui. Já faz um tempo que nós temos conversado com a nossa equipe para trazer o secretário aqui e falar daquilo que tem acontecido dentro da cidade de Ponta Grossa aqui, a mudança radical, né, Cardoso, que nós estávamos falando com relação à questão do agro aqui dentro da cidade de Ponta Grossa, o trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Até brincava com o Cardoso, falei, cara, o secretário Exaltino não é um secretário de gabinete e o Cardoso complementou, secretário de ar-condicionado. Não, ele é pé na estrada mesmo, pé na roça, pé no barro. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado, e é sempre um prazer a gente estar discutindo aí essas potencialidades nossas, né? Trazendo sempre a oportunidade da gente difundir, divulgar o que tem no nosso município, na nossa cidade, né? E essa é uma questão, vamos dizer assim, de sentimento de pertencimento, né? Daquilo que a gente se propõe a fazer, daquilo que nós temos de origem aqui na nossa região, né? Eu acho que é uma questão assim que a gente vai deixar para os nossos filhos, já tenho netos, né? Para os nossos netos. Meu pai, por muitos anos, trabalhou na prefeitura, secretário. E aquela praça ali da frente da Estação Saudade. Sempre perco. Mas aquela praça ali. Então, meu pai trabalhou ali e bem no início da praça ali, quando você vem ali do calçadão. Oi? Do Benjamin? E da frente ali da 10 e 15, aquela praça. E daí quando você vem ali, bem quase de frente da 10 e 15, meu pai plantou as 3 primeiras árvores ali. Teve uma que apodreceu e tem mais 2 ali. Então sempre passo e falo para os meus meninos ali, Zé Milton. Falo, meu pai que plantou, né? Essas árvores assim. Parece um negócio simples, né? Mas é algo que alguém deixou, né? Não é uma questão só da política, mas é a questão de você fazer algo para o futuro, né? Com certeza, deixa um legado e deixa uma história, né? Que a gente se baseia por aí normalmente para traçar os planos estratégicos de planejamento, de urbanismo, de ação dentro das comunidades rurais, tudo a gente tem que ter essa base, né? Isso é muito importante a gente lembrar, Sérgio. Eu cheguei em Ponta Grossa na década de 80, eu vim do sudoeste do Paraná, Francisco Beltrão, né? E eu precisava vir para estudar, né? Francisco Beltrão tinha apenas colégios de segundo grau, até segundo grau, né? Hoje não, hoje nós temos universidade, faculdade de medicina, inclusive instalada já no município. O senhor é médico veterinário? Eu sou médico veterinário, né? E eu vim para cá e a minha intenção era buscar esse lado já do agro, que na época a gente não se falava muito, era mais uma agricultura de sobrevivência das pequenas propriedades, né? Então era de subsistência, aquela coisa assim mais rudimentar ainda mais no processo, rústica, né? Processo produtivo, mais rústico, mais braçal, né? E para cá eu comecei a conhecer as tecnologias modernas da agricultura, da pecuária, e aqui era uma região de campo e que se iniciou então com as tropas aí e ficou aquela vocação para a produção de gado de corte, né? De gado de campo, sistema extensivo, solto, né? E quando eu cheguei, eu me deparei com uma organização junto ao Ministério da Agricultura, Secretaria do Estado da Agricultura, fazendo a chamada Feira de Bezerro aqui. E a Feira de Bezerro, naquela época, reunia 7, 8 mil bezerros numa semana de venda de bezerros, né? E esses bezerros eram produzidos aqui e eram remetidos para a região mais quente do estado do Paraná, a região norte, Norte Pioneiro, que era a região que não tinha geada, né?
Então se desmamava os bezerros aqui e os compradores eram tudo da região mais ao norte do Paraná que levavam para fazer o acabamento, fazer a terminação desses animais. Da geada, dos pastos daí Por conta do baixavam. clima, que era muito campo nativo. Então eram campos que morriam com a geada e logo em seguida o costume ou uma forma de fazer o manejo desses campos era atear fogo. Uhum. Então se fazia um manejo de fogo controlado, mas queimavam os campos na época para que voltasse a brotação rápida para fazer produção de forragem para o gado, né? Uhum. Então tem umas histórias muito bonitas, muito bacanas. Muito né? bonita. A história de Ponta Grossa é uma história bonita, É né? uma história bonita, por isso que eu digo, é um sentimento de pertencimento você ouvir essas histórias iniciais e saber como é que nós estamos hoje, né? Isso. Em que status nós estamos qualificados, vamos dizer assim, no sistema de produção, no sistema agroindustrial, no sistema tecnológico, no sistema de organização de cooperativas, enfim, tudo isso teve base lá no início dessa história do dos tropeirismo, tudo isso acabou concentrando aqui em Ponta Grossa e foi se expandindo. E foi se difundindo. Ponta Grossa foi um laboratório, vamos dizer assim. E continua. Né? Hoje eu digo para você, assim, com toda certeza, nós somos um polo tecnológico do agronegócio aqui em Ponta Grossa, com certeza. Olha aí, que bacana. Fala aí, Cardoso. Boa noite, secretário. Boa noite, Cardoso. Agradecemos a sua presença aqui, atendeu prontamente o nosso pedido. Que bom. E assim como muitos pontagrossenses, né, nós temos ido muito para a área rural, né? Correto. E é notório, sabe, secretário, o trabalho que a secretaria vem desenvolvendo. Nós vemos, né, que as estradas são muito diferentes nos últimos anos, né? Não só nas estradas, mas a gente vê o trabalho voltado aos postos artesianos para as comunidades rurais. Isso tem feito diferença na vida de muitas pessoas, secretário. Às vezes a gente está nessa correria do dia a dia, né? Nessa sede de ajudar as pessoas a resolver os problemas, mas assim, aquela pessoa que está na ponta, né? Que recebe a água dia a dia, o senhor pode ter certeza que está fazendo uma diferença na vida de muitas pessoas. E também a questão dessas hortas comunitárias, né? Tá ajudando muitos os bairros aí, né? No Santa Mônica, recentemente, né? Foi feito um trabalho bacana, né? Então, gostaria de parabenizar o senhor por esse trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. E também a questão do Caminhos do Agro, né? Se o senhor puder explicar um pouquinho para a comunidade o que é esse projeto. Tá, perfeito, perfeito. Veja, Cardoso, quando eu me propus a vir para a secretaria, me propus não, eu fui convidado, né? Mas a proposta que eu trouxe à prefeita Elizabeth é de que eu trabalharia de uma forma assim que tivesse esse entendimento entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e as nossas comunidades. O primeiro passo que eu tive que dar, Sérgio, foi trazer assim o comprometimento das nossas entidades. Você pode até achar que eu estou fazendo um trabalho bom e que realmente está acontecendo, mas não é só a Secretaria da Agricultura que está nesse trabalho. É um conjunto de órgãos, né? É um conjunto de entidades, é um conjunto de pessoas que dentro desse plano, vamos dizer assim, de valorização dos nossos distritos, vamos dizer assim, rurais, né? Dentro de um plano de conscientização da infraestrutura que há uma escassez e há uma certa, como é que eu falo assim para você, uma certa deficiência de tudo isso, é que nós começamos a traçar os planos. E como você falou aqui no início, a primeira delas que a gente deparou foi com as condições de estrada rurais e as condições de saneamento com água potável, com água básica, vamos dizer assim, na vida dessas pessoas, né? E aí nós resgatamos todos os projetos que já haviam, alguns com os poços perfurados, mas, no entanto, não tinha o projeto da rede de distribuição para que a água chegasse até as casas das pessoas, né? Então foi um trabalho árduo, foi um trabalho assim de muita mesa mesmo, de muito trabalho em cima da mesa.
E graças a Deus eu consegui uma equipe boa, um engenheiro civil trabalhando conosco, equipes que conheciam bem a região, a gente começou a mapear isso, trazendo as prioridades, né? E nós colocamos como meta para a prefeita Elizabeth, até o final da gestão dela, de deixar 8 poços artesianos funcionando. E isso significa dizer que são 8 comunidades, pelo menos, que ficariam bem atendidas, né? Seria mais ou menos quantas pessoas hoje sendo atendidas, secretário? Nós estamos atendendo a média de poços aí, que depois da redistribuição entregue para as comunidades, é uma média entre 50 a 60 pessoas, né? Você vê, é um negócio assim, porque, não sei se o Cardoso, mas parece que, vivendo aqui na cidade de Ponta Grossa, nós temos assim um aquífero muito grande aqui dentro da cidade. E você ainda saber que dentro da cidade, coisas assim que a gente via na TV, secretário, Nordeste, toda aquela região lá, o sofrimento do povo. Jamais, vou falar para o senhor aqui, eu jamais ia imaginar que aqui dentro da cidade de Ponta Grossa tinha pessoas que passavam por essa situação. Sérgio, foi esse impacto que eu senti no começo, porque você via que as pessoas precisavam dessa água potável, estavam se utilizando de águas de minas, de águas de córregos, inclusive, para poder se abastecerem de uma água que não era nem tratada, né? Então, como eu disse, nós tínhamos o propósito nas nossas metas de entregar 8 poços artesianos funcionando para essas comunidades, que a gente já havia mapeado, né? Nós já entregamos agora, nós estamos ainda, falta aí praticamente quase que 2 anos para completar o final da gestão da prefeita Elizabeth. Nós já entregamos o 11º, o último ela foi fazer a entrega conosco ali na comunidade Trindade, né? Eu acompanhei. Isso, então já entregamos o 11º e temos mais 4 praticamente quase que prontos, aguardando alguns detalhes já para fazer a entrega. Nós já temos mais de 600 famílias atendidas com água de poços artesianos, com análise completa e controle da água e depósito, reservatório de água de 15 mil litros aí para garantir realmente o abastecimento completo, né? Eu acho, secretário, que Cardoso e o Zé, tem que existir a oposição. Se todo mundo concordasse com tudo, era um negócio assim, né, que não ia ter graça o mundo. Com certeza. Tem que ter. Agora, assim, eu vejo às vezes os caras vão ao ridículo, né? Que nem esse dia viu uma determinada pessoa saindo de dentro do buraco, entendeu? E falando do buraco. Então, assim, olhando para a secretaria hoje que o senhor gerencia e trabalha com ela ali, mas se veja essa oportunidade que a prefeita Elizabeth está trazendo para as pessoas. A prefeita Elizabeth foi muito feliz na escolha dos secretários. Eu digo assim para você que os secretários são muito técnicos, são muito responsáveis e eles estão empenhados em realmente atender uma comunidade que hoje está aqui sendo colocada como a primeira, vamos dizer assim, região dos Campos Gerais, para atender mais de 19 municípios que vêm para dentro de Ponta Grossa à procura, vamos dizer, dessa infraestrutura, né? Então, essa responsabilidade e esse comprometimento dos secretários realmente está se completando, está trazendo assim... um time, né? Uma inovação para a cidade como um time fortalecido e muito inteirado, muito integrado, né? Uhum. Todo mundo sabe o que está fazendo sabe e por que estão veio, fazendo, né? e motivado sempre por esse... como é que eu digo, por essa determinação da prefeita Elizabeth. Esse entusiasmo dela, entusiasmo né? dela. É verdade. Você veja, a colônia Sutil é uma colônia de quantos anos aquilo ali? É antiga, ali tem os quilombolas, tudo mais, né? E existe uma característica meio que diferenciada no atendimento àquela comunidade. Então ali nós sofremos bastante para poder atender. Nós tivemos que mandar água através de pipa. Imagino. Solicitando o apoio do Exército, apoio da Sanepar. E hoje estão atendidos, graças a Deus. Então, são coisas assim, Cardoso, que a gente vê que faz. Porque o que é o prefeito, o secretário, se não for para fazer diferença na vida das pessoas. Com certeza. Eu acho que é esse o propósito, né? Lá, Cardoso.
A gente tem conversado com muitas pessoas que vêm para Ponta Grossa, né? Inclusive tem alguns amigos meus de Curitiba, né? Eles vêm aqui semanalmente fazer entregas em várias empresas aqui, né? Mercados e tal. E eles falam que nesses últimos 6 anos, assim, a cidade é outra. Eles andam assim, por vários bairros pra fazer entrega, né? E a questão do asfalto, né? A gente tá fugindo um pouquinho, né, da questão da agricultura, né? Sim. Mas, assim, só para entrar nesse contexto, né? Então, a cidade é outra, né? O trabalho tá sendo feito com respeito, né? Com credibilidade. E tá saindo muitas obras, né, secretário? Muitas obras, os investimentos foram fantásticos nesse período todo, uma coisa assim extraordinária. Voltando um pouquinho à primeira pergunta lá que você fez sobre a questão do Caminhos do Agro, né? Quando a gente fala Caminhos do Agro, a primeira coisa que vem na cabeça realmente é sugerir que você tenha uma rota da produção, a rota do sistema, do escoamento de safra, de transporte escolar, enfim, dos serviços essenciais do município. E quando a gente começou a mapear isso, Sérgio, nós percebemos que havia algumas estradas centrais que estavam assim, em condições de trafegabilidade normal. Mas as estradas secundárias, que a gente chama de estradas vicinais, todas elas estavam com uma dificuldade muito grande para esse tipo de atendimento. E para o município que tem esse potencial todo, que tem essa demanda, vamos dizer assim, de escoamento, de tudo isso, né? Nós tivemos que fazer um trabalho de base, e estamos ainda trabalhando de uma forma assim, na base de reconstrução dessas estradas, mas nós já passamos de 1.200 quilômetros de estradas que foram restauradas, que foram feita a manutenção e a reconstrução dela, né? E esse trabalho ele não cessa, né, secretário? Por que ele não cessa? Porque ele é um trabalho que ele é constante. Porque contínuo. Entra safra, sai safra, tem o pequeno produtor, que é a agricultura familiar. Então, todo dia. E para eles é mais pesado a manutenção, né? Com certeza. Porque o ganho é menos e a logística é a mesma, né? Veja, são 2 conceitos assim básicos que a gente trouxe para dentro da nossa equipe, né? Primeiro que as estradas antes eram trafegadas com caminhões que transportavam 10 toneladas, 15 toneladas. Eram caminhões pequenos. Hoje, essas estradas nós estamos transportando 50, 60 toneladas em um caminhão, um bitrem, caminhões que transportam madeira, que transportam minério, que transportam grão de soja, milho, gado, enfim. Aumentou muito o tamanho desses caminhões para aquelas estradas pequenas. Então, a gente se deparava assim com o apoio de tratores da própria comunidade para auxiliar esses caminhões para subirem um trecho lá de serra, um trecho ruim, chuva, o trator ali fazendo esse reboque, né? Hoje, graças a Deus, não temos mais esse problema. Tem algumas estradas mais secundárias aí que ainda a gente está arrumando ela e não deu conta de fazer ela bem feita ainda. Então, às vezes, traz algum probleminha. Mas hoje os caminhões estão trafegando aí com a maior tranquilidade nessas estradas, né? Mas a manutenção é constante, realmente. Pós-chuva, tenha certeza que a estrada que você fez há um mês, você tem que voltar a restaurar. São pontos mais localizados, mas você tem que voltar a refazer, né? E até, Sérgio, deixa eu aproveitar aqui, eu tô um pouco rouco hoje, tô com a voz rouca pra caramba, mas eu tenho que dar um parabéns, porque ó, quanto comentário que chegou aqui na rede. Então até, ó, vocês não estão conhecendo essa voz? É que eu não fumo não, viu? É a gripe que me pegou. Mas ó, pessoal, hoje, olha que papo bacana que a gente vai ter aqui com o secretário, já tá tendo um papo muito legal, mas falar hoje que nós temos uma novidade muito bacana, que quem estiver comentando hoje, a gente ao final do programa vai fazer um sorteio aqui de uma massagem no Espaço Tereza Zanchi, que é ali no Shopping Plaza Campos Gerais. Show de bola. Então você que tá aí ligadinho, comenta no YouTube, no Facebook ou no Instagram, até comentar aqui no Instagram aqui pro Valderson ajeitar o rosto. Então o pessoal tá em olho em tudo, tá ligado? Então ó, eu tô acompanhando aqui, você vai comentando. Quero aqui ó, o Gabriel comentou, o Alex Rager, aqui ó, a Adeliane. Acho que eu falei certo. Parabéns, secretários Altiro. Adeliane da nossa secretaria, Alex Rager também. Quero mandar um abraço pro Alex.
nosso amigo Alex. Tá aí, ó. Comentou aqui, tá comentando aqui, ó. A Tereza Zani comentou. Vamos colocar aqui a Priscila Cruxenco falou: secretário Exaltino e a prefeita estão realizando um ótimo trabalho junto aos caminhos do agro. O agro está sendo muito bem valorizado, junto com o vereador Júlio Killer. Olha aí que bacana. Perfeito. A Jaqueline aqui da RB, aí, ó, já tá comentando também. E o Conexão Santista, que é o Gabriel. Gabriel tá aí na audiência. Abraço, Gabrielzinho. Abraço, aí, ó, Gabriel. manda um abraço. Então você que quer participar, vai mandando aí seu comentário. Aí, ó, o Borba aqui, ó, literalmente Borba. tube. Mestre É, Borba. Nossa, Já professor tá Borba. comentando, Cedenir. Ô, Cedenir, brigadão aí. Tá aqui, ó, parabéns pelo trabalho de todos, o melhor secretário. Então veja o quão elogiado tá o secretário. E por que eu faço essa introdução? Porque o pessoal, aqui é dinâmico, aqui a gente vai conversando com o pessoal. Você também tem pergunta? Manda no comentário aqui no Exato. YouTube, nas redes, que a gente vai perguntar pro secretário. E também aqui para engatar de novo essa conversa bacana, porque nem só de caminhos do agro, nem só ali disso vive a secretaria, porque nós temos o Feira Verde, tem Jardim do Mel, tem a piscicultura, e eu não sabia que nós temos piscicultura aqui. Existe esse trabalho feito, porque quando a gente pensa piscicultura, a gente pensa, pô, deve ser uma coisa, o tilápia, o quê? É ter grandes tanques, mas eu não tinha ciência de Ponta Grossa estar nesse ramo. Zé Hamilton, maravilha, eu fico feliz aí que vocês estão atentos a todas essas pegadas aí que estão acontecendo no nosso município, né? Então vamos direto à piscicultura. A piscicultura, alguns anos atrás, houve um projeto, inclusive encampado com os professores da nossa universidade, professor de biologia da nossa universidade de Ponta Grossa. Só muito conhecido era o Osmar Zoldan, né? Nessa área Osmar, também. ele conduziu, né, uma associação de piscicultores, né? Isso. Mas, então esse projeto, ele desenhava a construção de um frigorífico para peixe, né? Me recordo. Para abate de peixe. E aí não deu certo e a coisa ficou. Então, dentro de um conceito, vamos dizer assim, dos produtores, a piscicultura ela ficava mais para um hobby, para você levar para pesca e pague, para você pescar, fazer uma Semana Santa, ter um peixe para comer, aquele negócio todo. Uhum. Quando nós assumimos, nós apresentamos como projeto também para a prefeita Elizabeth, pedindo que a gente conseguisse levar isso, inclusive, para a merenda escolar. Solicitamos ao presidente da Câmara, vereador Júlio Killer, que fizesse uma lei de incentivo à produção de peixes para a merenda escolar. E assim a lei foi feita e já criamos o decreto também. E estamos desenhando esse projeto para a gente trabalhar os 4 distritos da cidade. Nós temos um potencial muito grande de águas, de disponibilidade de recursos naturais, lâminas de água, que a gente pode aproveitar e transformar isso em renda para o nosso produtor. E hoje, dentro de uma tecnologia de produção, de melhoramento genético do peixe, de melhoramento das práticas de produção do peixe, nós estamos numa condição muito boa aqui de se explorar essa atividade. O peixe, todos nós sabemos a qualidade da carne, então nós estamos investindo mais na produção de filetagem depois, dentro do projeto, né, para entregar esse filé para merenda escolar, filé de tilápia. Hoje a tilápia é uma das maiores, vamos dizer assim, o peixe mais explorado aqui, principalmente no estado do Paraná, e é um peixe hoje que é exportado assim com muita qualidade, inclusive para os Estados Unidos. Né? Secretário, não interrompendo, mas já interrompendo, eu tenho um amigo meu, a hora que o secretário quiser, a gente pode, ele é engenheiro e ele é criador em Guarapuava, é o Carlos Henrique Krieger. Amigaço meu. Sim. Não sei se o senhor conhece. A família Krieger eu conheço, não lembro. O avô, acho que é o avô dele, o tio dele foi prefeito em Guarapuava. Uhum. E esse menino, assim, ele tem uma técnica, tanto é que o nome dele tá até fora do Brasil aí, sabe? Uhum. E ele é muito amigo. Até não sei se não tá assistindo por aí, porque ele sempre acompanha as lives ali. Que bom. E ele em Guarapuava, ele faz um trabalho, assim, fantástico nessa área de... A hora que o secretário quiser, de repente a gente dá um pulo lá para conhecer. Com certeza. Convida ele para vir aqui. Uhum. Ele é um cara muito inteligente nessa área aí, relacionada a essa questão da criação de tilápia. Da produção de tilápia, né? Então, essa é uma ideia da gente trazer, mas sempre tratando tudo que nós estamos fazendo hoje, assim, para vocês perceberem, nós estamos tratando assim como uma cadeia de produção.
Então, nós vamos tratar da produção dentro da propriedade, cuidar do setor da industrialização disso, o processamento disso tudo, né? Cuidar de que mercado. Então, quando a gente está falando de mercado, nós temos que preocupar onde é que nós vamos colocar esse produto e da forma que ele está sendo colocado e a exigência desse mercado. Nesse caso do peixe, aos moldes do Feira Verde, que alguém comentou aqui que eu não lembro, aos moldes do Feira Verde, Zé Hamilton, nós vamos trabalhar com contrato com os produtores. Então, nós vamos planejar a produção dele e auxiliar na assistência dos processos produtivos e colocar, então, esse peixe numa forma de contrato pelo município para fornecer como merenda escolar, né? Olha, então, ele tem um mercado garantido. Nós só temos que orientar... Saudável, tudo aquilo que as crianças precisam. Produto limpo, saudável, acompanhado, monitorado. Produção própria do município. Com a metodologia nossa para a gente realmente trabalhar a exploração, vamos dizer assim, de uma forma mais eficiente possível, né? Bacana mesmo, secretário. A questão comentava da Feira Verde ali, toda a produção que hoje a Feira Verde entrega é toda dos nossos produtores aqui ou vem alguma coisa fora? Em parte. Hoje nós temos 125 contratos, eram 90 e poucos contratos quando eu entrei, e nós aumentamos, inclusive a prefeita nos autorizou e a Câmara de Vereadores autorizou lá, fez como é que fala? Aditivo? E então foi feita uma concessão, vamos dizer assim, desse trabalho deles, para a gente poder aumentar os contratos e estimular essa produção. Hoje a gente está assim na faixa de uns 40% pela agricultura familiar, pelos nossos contratos que estão sendo atendidos, produtos Feira Verde, e em torno de 60% ainda é de atacadista. Tem duas situações que não é só a questão de você motivar a produção. Primeira é a infraestrutura que esse produtor tem, que ele precisa aumentar um pouquinho as condições dele lá de produção, de infraestrutura, de tecnologia e tudo mais. O segundo é que nós trabalhamos com produtos de épocas e que não são produzidos aqui na região. Por exemplo, pega a maçã. Maçã não é produzida em Ponta Grossa. Porto Amazonas, Palmeiras. Tem que vir de fora. Abacaxi também não é produzido em Ponta Grossa. Então, tem muitas frutas dessas, alguns produtos desses que tem que vir de fora. Aí tem que contar com o atacadista, né? Então, nós temos duas modalidades. Um que é da agricultura familiar e outra que é do atacadista para poder atender bem o programa, né? Mas você veja que interessante essa questão, Cardoso, que é o dinheiro ficando aqui dentro da nossa cidade e auxiliando, né, as famílias ali que produzem. Vejo, porque muitas pessoas no passado, muitas famílias, foi o caso de alguns dos meus familiares. Nós tínhamos algumas áreas ali na região de Taiacoca. Então, o que aconteceu lá nos anos 80, secretário Zaltinho, quando o senhor estava chegando aqui em Ponta Grossa? Muitas famílias vieram de Taiacoca, aquela região ali. Por quê? Porque eles precisavam sobreviver de algum jeito. Então, muitos deles deixaram a lavoura para vir arriscar. Muitos venderam suas propriedades ali por valores assim, só para comprar uma casa na cidade. Então, muitos foram até enganados ali, né? E daí, o que aconteceu? Porque essas famílias não tinham como a questão logística. Naquela época era carroça, um ou outro tinha um carro, uma caminhonete. Então, era muito difícil a vida rural. Então, você veja hoje, com todo esse incentivo, com toda a forma com que a nossa cidade cresceu e a prefeitura vem desenvolvendo esse projeto e acreditando no pequeno agricultor, produtor. Então, isso incentiva e motiva eles não virem da cidade, mas ficar lá e... Com certeza. Até um tempo atrás se falava muito no chamado êxodo rural. As pessoas saindo do interior, vindo para a cidade à procura de emprego, à procura de uma melhor condição de vida, né? Por quê? Porque faltava e ainda falta boa parte da estrutura, mas faltava. Eles não tinham água, não tinham energia, não tinham ponte, estradas, transporte precário. Então as pessoas, às vezes até por uma condição de saúde também tinha que vir e aí se colocava as propriedades então à venda, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo levar e trabalhando já mais aquele lado também da sucessão familiar.
filhos que estão vindo estudar e estão enxergando o potencial da propriedade e explorar em alguma atividade. Agora, essas atividades, aquilo que eu falei, nós temos que trabalhar ela como uma cadeia de produção. E nessa cadeia de produção, a gente está fazendo com que a conexão de cada segmento desse produtivo, ele esteja linkado ao tipo de mercado. E o mercado nosso hoje aqui, por exemplo, vamos pensar o Feira Verde. É um mercado hoje que é garantido para o produtor. Isso. Então ele tem uma garantia com preço calculado sobre, vamos dizer assim... Dentro do mercado? Dentro do mercado, ele tem muitas vantagens, inclusive sobre isso, porque ele não está lá pagando imposto, ele não está fazendo uma logística de muito tempo de distribuição. Então é muita vantagem para o produtor. Hoje realmente ele está dentro de um programa do Feira Verde. Secretário, eu gostaria de parabenizar o senhor, né, por esse trabalho, né, que a secretaria tem feito. Mas antes de eu fazer essa próxima pergunta, eu gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Matheus Bubato, lá do Mercado Larissa, no Santa Paula. E, secretário, eu gostaria de perguntar para o senhor referente à FESUVA. Nós fizemos, né, esse ano, em janeiro, nós fizemos a Rota da Uva, né, e visitamos alguns produtores. A festa foi muito linda, secretário. Eu gostaria de parabenizar o senhor, toda Muito obrigado. a equipe, né? E eu gostaria de perguntar, né, ao senhor, qual que está sendo a programação para os próximos anos, se vai ter a festa. Muitas pessoas gostaram, né? Muitas pessoas, assim, que trabalham, né, com arte, né? Pessoal, né, dos artesanatos. Dos artesanatos. Sim. E daí eles estão perguntando, também, né? Eles estão perguntando como que vai funcionar para se cadastrar o ano que vem e tal, né? Tá, correto. Veja, nós fizemos um modelo um pouquinho diferente, justamente pensando nesse conceito de cadeia de produção. Quando nós estávamos com a FESUVA instalada ali no pátio da biblioteca, bastante cômodo, mas muito limitado, vamos dizer assim, para atender o público, para atender a participação de um outro segmento, a participação de uma coisa assim mais requintada e que incrementasse o setor de produção, né? E aí, nesse entendimento, junto com a prefeita Elizabeth, inclusive junto com o presidente da Câmara, alguns vereadores nos ajudaram muito lá, nós levamos a feira, então, a FESUVA, para o centro de eventos, né? Tem uma estrutura pronta, que todo mundo conhece, sabe o tamanho do pavilhão que nós temos lá, toda aquela parte de estacionamento, aquela parte de pátio para se instalar outros segmentos junto, e levamos para apreciação, vamos dizer assim, dos nossos empresários, dos nossos segmentos da indústria e comércio também, né? E realmente tivemos a felicidade de trazer uma nova visão do que é essa feira, né? E hoje, eu estava recomendando a nossa equipe lá para que já começasse a planejar essa infraestrutura já para mês de janeiro. Está aí, mês de janeiro está aí, né? Tá. Então, nós estamos aguardando agora no início de agosto, enquanto volta alguns colaboradores que estão, inclusive, tirando férias nesse mês de julho, para a gente já fazer uma reunião e já começar a ter o planejamento. Com os produtores, já tivemos uma conversa. Fizemos a conversa, fizemos um pré-projeto, vamos dizer assim, da próxima edição, né? E só estamos aguardando agora a gente começar a planejar realmente e colocar ele já em prática a partir de mês de agosto agora, né? Mas vai ser instalada. Né? Dentro daquilo que o senhor planejou, atendeu as expectativas, o senhor superou? Como que foi assim? Como que o senhor viu a FESUVA? Atendeu a expectativa porque a gente pensa assim, não é só a uva em si. A FESUVA ali, ela está linkada com, como você falou, vários segmentos. Né? Vários segmentos. O artesanato, a feira gastronômica, os segmentos de máquinas, implementos, de equipamentos, de acessórios que vão aí, a parte lúdica, a parte de diversão. Nós levamos vários shows, foram 2 shows por dia praticamente, né? E então teve muita diversão, teve muita participação. Então atendeu realmente a expectativa de que ela precisa ter um plano de evolução. E essa evolução ela começou ali na FESUVA de 2026, né? Porque nós fizemos em janeiro agora, 2026, né? Então ela iniciou já esse novo modelo ali. Então já está sendo planejado para que ela continue
evoluindo cada vez mais e cada vez mais participativa, e que a gente traga a produção com qualidade e traga a satisfação, vamos dizer assim, dos consumidores, tanto da uva, como dos subprodutos da uva, quanto desses outros segmentos que estão aí, e que traga rendimento, vamos dizer assim, para todos os produtores, né? Também, exatamente, né? Que dê essa possibilidade deles investirem em mais produção, mais tecnologia, mais plano de negócio, né? Isso aí, olha, e eu recebi uma pergunta aqui, secretário. Até aqui no nosso YouTube, tá bombando aqui até aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no comentário da Rosângela Killer, ó, secretário arrebenta no agro, tá acompanhando a gente aqui. Muito obrigado, Rosângela. O Sedenir Felipe, ele mandou aqui, ó. Como vai funcionar o abate dos peixes? Então, olha que dúvida legal, eu não tinha pensado nisso, mas bacana, tá aí a pergunta do Sedenir. E um abraço também para a Terezinha Prates, que está acompanhando a gente do Facebook. Isso aí, valeu, Terezinha. Então, vamos lá, pergunta do Sedenir. Sedenir, antes, aquilo que a gente falou da cadeia de produção. Antes da gente iniciar o pensamento de que tem que ter a indústria, nós temos que pensar onde é que está a matéria-prima e que tipo de matéria-prima que é essa, que é o peixe. Primeiro nós temos que ter a produção, ter o peixe disponível para ser estimulado à indústria. Mas, respondendo assim, já direto, nós temos a possibilidade de contar com um abatedor que está instalado em Carambeí. Ele já fez importação, inclusive, de máquinas que veio da Alemanha já estão lá instalado. Só está aguardando o peixe para chegar lá, né? Mas ele já está com os equipamentos instalados. Então, nós vamos trabalhar com a possibilidade de fazer essa logística, de retirar o peixe do produtor, levar até esse frigorífico, ele é abatido, ele é processado e ele volta só resfriado e filetado para ser entregue direto na merenda escolar. Já vai direto para consumo, né? Bacana. É isso aí, olha. Lembrando, pessoal, que a gente está quase indo para a reta final aqui, vão comentando e eu tenho que passar aqui as informações, porque o pessoal aqui tá forte aqui, ó. Eu quero ganhar massagem, valeu, quero ganhar massagem para minha mãe, olha aí que legal. E lembrando aqui, ó, o Espaço Teresa Janke, que é ali no Shopping Plaza Campos Gerais, ele tá com uma promoção muito especial agora, que é uma promoção liquida geral, que é uma promoção do shopping, e o teu espaço também entrou, aonde você vai conseguir uma experiência estendida. Então você vai lá, você vai contratar aqui 45 minutos, você vai ganhar 15 minutos de cortesia. E também tem a experiência mais cuidado, que é uma experiência sensorial. Você vai chegar lá, vai contratar 60 minutos, mas você vai ganhar aromaterapia e escalda-pés. Então, vai comentando aí, pessoal, porque você vai lá conhecer o espaço e, além de tudo, você já conhece esse preço promocional que está tendo ali, que é do dia 16 a 19 de julho. Então, você escolhe a experiência e o espaço cuida de resto. Todos os pacotes com 15% de desconto. É o Liquida Plaza Campos Gerais. Então, vai comentando, comenta, porque assim que o Sérgio der a ordem aqui, nós vamos sortear, né, Sérgio? Vamos sortear sim, isso cara. Aí. Quero mandar um abraço para toda a galera que está conectada conosco ali. Olha o Lucas Silvestre aí. Olha, um abraço pro Lucas, abraço para toda essa galera ali. O meu amigo Alex Raj, que também é lá da secretaria, é isso, né, secretário? Secretaria de Agricultura. Cara, gente boa, gente fina. Um abraço ao nosso presidente da Câmara, o vereador Júlio Killer, né, que sempre está nos acompanhando e sempre junto conosco aqui. E eu tinha falado esses dias atrás do secretário Isaltino. Pode ser Câmara nos bairros, pode ser Câmara na roça. Ele cara, tá em todos. ele tá lá. Até eu ia falar para ele trazer o chimarrão hoje, mas ele não trouxe. Mas hoje foi suco, tá na liberdade. Tá bom. Bom, a Câmara na roça, ou Câmara nos bairros, eu já disse isso, eu assimilei assim como parte, vamos dizer assim, da Secretaria da Agricultura, porque a gente tem uma conexão muito boa com a Câmara de Vereadores, né? Uhum. Principalmente com o presidente aí, né? E toda vez que isso é discutido, sempre tem alguma coisa para a gente processar e planejar depois o atendimento. A nossa cidade merece essa atenção. Eu acho que a partir do momento que você se dispôs, é uma opção, mas a partir do momento que você se dispôs a trabalhar pela comunidade, todas essas demandas elas devem ser consideradas e realmente devem ser pensadas em como você vai resolver. E principalmente a Câmara na roça. Eles estão lá reclamando de estrada, eles estão reclamando de saneamento, eles estão reclamando de iluminação, eles estão reclamando... Enfim, são
coisas que fazem parte ou são, como é que eu digo assim, atividades que fazem parte da nossa secretaria. E eu estando lá, eu mesmo consigo identificar essas questões, isso. essas reclamações. Facilita muito depois um plano de ação para resolver os problemas. Né? Inclusive foi na Câmara na Roça, lá no Guaragi, onde um munícipe nos pediu ajuda lá, né, secretária? E a questão do poço artesiano dele foi resolvido. Então, gostaria de dar um parabéns para o senhor. Obrigado. Então, assim, a gente vê que está dando frutos, né? Sim. O projeto, né, que caiu na graça da população, né? A população, às vezes, trabalha de segunda a sexta, não consegue estar indo na Câmara, né? E quando tem esses eventos finais de semana, a comunidade está indo em peso, né, secretário? Cardoso, assim, só para dar como exemplo, se você tem esse entendimento com as associações, com os produtores, com a comunidade, eles nos ajudam, apontam e até dão sugestões que a gente acata realmente para poder resolver o problema o mais rápido possível. Quando nós estamos trabalhando com estradas rurais, normalmente tem produtor nos auxiliando. Ele está dizendo, esse trecho está crítico aqui. Dá para priorizar ali? Dá, mas nós precisamos do apoio. Agora não temos uma patrola aqui, mas está faltando uma reta escavadeira. Não, mas eu ponho um trator com uma lâmina e ajudo vocês. Ou eu ponho mais um caminhão para auxiliar no transporte do cascalho. E isso está acontecendo com muita facilidade. Os produtores nossos estão nos ajudando muito, né? Olha que joia. Mas é uma questão de identificação. O Zé do Agro, que é o Zé Ricardo, que está conosco, ele está linkado 24 horas por dia, praticamente. Ele não para. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Às vezes eu ligo para ele, Zé, consegue dar um apoio aqui? Ah, mas dentro de 20 minutos ele já responde, viu? Amanhã vai ser resolvido. E eu quero mandar um abraço para ele, porque ele estava ao vivo aí assistindo. Essa resposta que a população quer, né? Isso. Essa resposta. É muito proativo e essa proatividade, ela facilita muito porque você não deixa as coisas se acumularem, né? Então, o problema não se agrava, você vai resolvendo com o apoio de um e do outro, você acaba resolvendo e tudo, no final das contas, tudo dá certo, né? Secretário, que eu tenho notado, claro que que nem o senhor falou, tudo está hoje dentro da cidade, nessa questão do agro e tudo, está interligado. Essa não é a sua secretaria, mas o que eu tenho notado é o crescimento da questão turística dentro da cidade de Ponta Grossa, né? A indústria do turismo é muito grande, né? Muito grande. Veja, eu vou falar aqui bem rapidamente, quando o Cardoso falou que a cidade está mudando, que a cidade mudou, ontem nós recebemos no gabinete do vice-prefeito, prefeito interino, né, pastor Moisés, o presidente da ADAPAR, que é a Agência de Defesa Sanitária do Estado do Paraná, né? E ele veio para a gente tratar de um assunto da agroindústria. E a gente praticamente resolveu com ele ali. Então, ele foi muito solícito, teve uma disponibilidade, está ali, a gente discutiu isso. E, tecnicamente, a gente pontuamos algumas necessidades, vamos dizer assim, do próprio município, que precisam chegar realmente a esse ponto, né? Então, a gente está fazendo um processo de transição de um serviço de inspeção municipal para um serviço de inspeção basicamente estadual. Ele é uma adesão ao governo do estado para a gente colocar os nossos produtores da agroindústria, comercializar seus produtos todo o estado. Hoje, com o sistema de inspeção municipal, só se pode vender dentro do município. Aderindo a esse sistema SUSAF, que é um sistema unificado de comercialização pode expandir esse mercado. E de inspeção, esses produtores podem vender em todo o estado do Paraná, né? E aí ele estava elogiando que quando ele chegou em Ponta Grossa, ele viu muita diferença. Olha, ele está em Curitiba. E capital, quando ele deu a volta de carro, ele viu que Ponta Grossa mudou muito, né? A cidade. E aí os nossos produtores eles estão trazendo, vamos dizer assim, esse grau de satisfação, porque eles estão pedindo cada vez mais de uma forma assim de plano de expansão dos negócios deles, plano de expansão das atividades, da infraestrutura, e daí nós precisamos mais disso, precisamos mais daquilo. Aí nós criamos o programa Porteira Dentro, que você falou lá no início. Esse programa Porteira Dentro também já temos a lei feita pelo presidente Júlio Killer, já temos o decreto, e a gente vai atender essas necessidades dos produtores ou de algumas entidades que está
fora daquela linha de ação dos contratos com o Caminhos do Agro, que é a empresa contratada, né? Então, é um suporte que o município dá, é um subsídio, é um atendimento para que essas pessoas continuem investindo e criando a possibilidade de expandir sua linha de produção, né? A gente olha algumas outras regiões aqui no entorno do estado, aqui em torno de Curitiba, algumas regiões bem menores e com menos atrativos assim turísticos, né? E elas fomentam esse turismo. Então, esse trabalho que o senhor vem fazendo, desenvolvendo, que nem essas melhorias, esse caminho do agro, ele acaba abrangendo todas essas questões, que não é só a questão da agricultura familiar, mas tem algumas propriedades em Itaiococa ali, onde eles já estão recebendo famílias, final de semana, as pessoas vão para visitar, as pessoas vão para passar o final de semana, Cardoso, e ali elas desfrutam, né, de um alimento mais natural, aquela coisa que às vezes as crianças não têm hoje dentro da cidade, porque hoje o que falta? Falta espaço dentro virou só em cimento, né? Veja, eu acho que assim, até pouco tempo atrás, o empresário ele tinha aquela coisa da estrutura dentro da cidade, do prédio, do apartamento, da casa, segurança, aquele negócio todo. E ainda se preza muito por isso, realmente. Mas grande parte dessas pessoas que têm essa infraestrutura dentro da cidade são pessoas que estão no interior, ou que têm a fazenda, ou que têm sítio, ou que têm... E às vezes estão morando na cidade, mas a base ainda está lá. Quando você está fazendo esse caminho agora, o inverso, trazendo a indústria do turismo, preparando lá um cavalo para ele andar lá numa pousada, preparando uma vaca para o pessoal conhecer como é que tira o leite, preparando um tanque de peixe para ele ir lá e pescar o peixe, fazer aquela descontração dele. Uma cachoeira para ele visitar ou até tomar um banho de cachoeira. Nós temos muitos potenciais, vamos dizer assim, instalados nessa área do turismo, que hoje as pessoas estão investindo cada vez mais, os empreendedores estão investindo, e de uma forma assim muito natural, que você sai da cidade e vai lá, realmente você sente prazer, você quer fugir um pouco daquela pressão, vamos dizer assim, das redes sociais, está lá, você desliga o celular, ou no máximo você liga o celular para filmar, para ver, fotografar alguma coisa ali. Isso é muito bom. A gastronomia do interior também está voltando. Tá. Antes se prezava muito para aqueles pratos requintados de restaurante, e tudo isso realmente é uma gastronomia que a gente deseja. Hoje o pessoal está querendo comer um virado de feijão com ovo no meio do mato, secretário, né? Exatamente, você volta lá, você vai ter um prato um pouco mais colonial, um pouco mais elaborado, com aquela cultura mais tradicional, e que tem um sabor da roça, que tem um sabor do interior, que tem um sabor de um produto mais limpo, mais bem conservado, mais... Vamos imaginar, por exemplo, uma carne de suíno, do porco. Pega hoje, o nosso plano também é fazer o projeto do Porco Moura, né? O Porco Moura também. Você pega um suíno de granja, ele tem, onde é produzido para a indústria, né? Ele com 5, 6 meses, 4 meses de idade, ele está pronto, chegando lá em 100 quilos. Para você fazer um porco lá no interior com 100 quilos, ele demora mais de um ano. Mais de um ano, 1 ano e meio. Exatamente. E aí, então, essa carne, ele tem um período maior de maturação, de ácidos graxos, de sabor, de sensorial. E quando você põe essa carne na panela ou põe ela para cozinhar, você sente que é diferente. E as pessoas que comem essa carne voltam porque realmente tem um sabor diferente, né? Verdade. Então... E isso na cidade a gente não faz, porque está todo mundo correndo e tudo pegando o prato feito. Você almoça no restaurante e vai trabalhar, né? E lá no interior não, você faz o almoço, você faz ainda com fogão de lenha, muita coisa é diferente, mas tem que ter um pouquinho mais de tempo. Uma galinha caipira, uma polenta, galinha caipira, ovo caipira, enfim. Verdade. Né? Secretário, nós falamos sobre ações, né, que contribuem com o desenvolvimento do nosso município, né? Mas as ações da secretaria, elas não ficam, né,
presa só a isso, né? Nós temos um projeto, né, feito pela Secretaria da Agricultura, através do nosso amigo Edson Maciel, Sim. que é o Poliniza. E eu tenho 2 sobrinhos que são fascinados por esse projeto. Então eu gostaria, secretário, que o senhor pudesse mandar um abraço pro Kaique e pra Maria, que são meus sobrinhos. Eles estão assistindo Que provavelmente. maravilha. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, para os nossos telespectadores sobre esse projeto educativo que é, né? Maravilha. Maria e Kaique, o tio tá aqui, ó, se comprometendo a levar vocês a conhecer o Poliniza Ponta Grossa. Viu? A hora que nós estivemos aí inaugurando um Jardim do Mel, o Cardoso aqui, o tio, disse que vai levar vocês para visitar e participar. Esse projeto, viu, Cardoso, é muito bonito, vale a pena. Também foi aí de autoria ou, digo assim, de uma proposição do vereador Júlio Killer, né? E também já temos a lei, já temos o decreto, tudo. Então está tentando regulamentar tudo para que a gente deixe tudo isso organizado, né? E quando o Júlio propôs esse projeto, eu não estava na secretaria, mas o Edson já estava se aproximando dele, né? E quando eu cheguei, eu também achei que aquilo era uma coisa assim fantástica. Porque quando você olha para o lado da educação ambiental, olha para o lado da biodiversidade, olha para o lado de resgatar essas origens, com certeza isso foi um achado assim, é um tesouro. O presidente Júlio Quilo foi muito feliz, a prefeita Elizabeth está muito feliz com isso também, ela encampou, ela se dedica, ela aposta e ela está junto conosco o tempo todo. Hoje nós estamos atendendo aí mais de 50 escolas e CMEs que já foram instalados, o chamado Jardim do Mel, que é uma derivação do Poliniza Ponta Grossa. Nós temos cento e poucos produtores, agora não me lembro bem de cabeça, mas já passou de 100 produtores que foram treinados pelo Senar e já receberam essas colmeias para fazer a produção econômica, produzir o mel como produto econômico, né, para comercialização. E temos mais aí umas 30 entidades que já foram atendidas também. A nossa meta, Cardoso, era fazer 250 atendimento, 250 entrega dessas até o final da gestão da prefeita Elizabeth. Nós já estamos praticamente chegando nos 200. Então falta pouco. Mas nas escolas, segundo a prefeita, nós temos mais em torno de 160 escolas por aí, né? E escolas e CMEs. Nós já estamos lá em 50 e pouco, então ainda falta mais 100 ainda para a gente atender. Mas, de qualquer maneira, a identificação do Edson Maciel, hoje, apelidado de Abelhudo, carinhosamente, esse apelido ele recebeu do secretário, então secretário ainda, do meio ambiente lá, o Rafael Greca, que chamou ele de Abelhudo justamente por ele fazer esse programa rodar de uma forma assim muito... E com amor, né? Com muito amor. A cara dele assim... Com muita dedicação. Ele se identificou realmente. E hoje ele está trazendo então todas essas espécies de abelhinhas que estavam perdidas, vamos dizer assim, no ecossistema, está trazendo agora de volta com artifício, a gente está reproduzindo, está multiplicando e está trazendo aí um produto nobre por excelência, que é o mel das abelhinhas sem ferrão, a gente chama de meliponíferas, que esse mel realmente tem um valor econômico muito superior pela própria qualidade, pela própria característica do produto, muito superior ao mel da abelha com ferrão, que a gente chama de Apis mellifera, né? Uhum. Mas nós temos, vamos falar também da abelha com ferrão, nós temos a associação, que é a UBM. Hoje são mais de 120 associados que estão na UBM e que nós já conseguimos, inclusive com emenda de vereadores, levar para eles uma máquina de envasamento para envasar o mel no pote para ser comercializado. E já entregamos também mais uma máquina seladora para fazer o sachê do mel ali, para fazer aquele sachêzinho que você degusta na hora ali, né? Então já tivemos um investimento com eles lá, estamos trabalhando bastante com a UBM para que a gente consiga agregar esses dois segmentos. O da abelha sem ferrão, que é das meliponíferas, e da abelha com ferrão, que é a Apis mellifera, para fazer uma indústria casada ali e fazer uma participação de mercado de uma forma bem mais efetiva dentro de Ponta Grossa, né?
Maravilha. Bacana. É isso aí. Acho que o pessoal já tá ansioso pelo sorteio aqui, Sérgio. Olha aí, Zé, toque ficha. Toque ficha. Veja aí como é que você vai fazer esse sorteio, E, ó, como que você vai escolher a pessoa. Aqui você vá comentando, porque depois nós vamos jogar os comentários na IA. E a IA vai escolher um. Aqui Então, é tá justiça pela IA, secretário. Olha Que é a lá. IA que vai fazer esse sorteio. E outra coisa, o senhor está convidado. Acabei de falar com o pessoal aqui do Espaço Tereza Zanck. O senhor está convidado, eles acabaram de falar, o senhor está convidado para conhecer lá o espaço, conhecer as meninas. Até elas mandaram um abraço pro senhor, a dona Muito Ana, obrigado. a Angélica, a Ana Cláudia e a Renata. E a Luana, que tá aí ouvidinho. Luana é o nome da minha filha também. É. Obrigado. Tá aí, então tá o convite, o pessoal tá aqui, ó, tá comentando, a Karen comentou, Karen Marim da Costa, parabéns, secretário Exaltino, a Kátia Mendes comentou, então tá todo mundo comentando. Podemos sortear, Sérgio? Podemos. Eu, assim, o secretário Exaltino, cerveja estava vendo lá, uma pesquisada no Olha aí, histórico dos olha nossos aí. convidados. O secretário parece que assumiu em abril do ano de 2025, foi isso? 2024. 2024. Então, se veja, parece tão pouco tempo, né? Mas se veja quanta coisa. E nós íamos aqui passar horas aqui conversando, secretário Exaltino, a respeito de como a secretaria vem trabalhando e aproveitando tudo aquilo que nós temos dentro da nossa cidade de grande potencial, né? Nós falamos sobre a questão das abelhinhas lá, do Edson. Jardim do Mel. Nós falamos sobre a questão do agro, falamos sobre peixe, falamos Caminhos sobre do tantas agro, coisas, caminho do agro. Então, você veja Esposa quanta artesiana, coisa, secretário, né? Então, Exato. aquilo que nós comentávamos no carro quando nós estávamos vindo para cá, que o secretário é um secretário pé no lodo, pé na roça, Pé na patrola. pé na patrola. Então, só se confirma, né? Com você, então, Zé. Então, beleza, olha, um abraço aqui pra Angélica Bueno, que tá comentando aqui também Minha pelo esposa, Insta. gostaria de mandar um abraço para ela. Tá comentando bastante, hein? Olha aí, Angélica Bueno 16, tá comentando e marcando o pessoal, valeu. A Maquele Salamucha. Um abraço, Olha, Maquele, esposa do Hélio Salamucho, nosso olha amigo. aí, na escola onde trabalho tem o projeto Jardim do Mel. Olha como é que esse que é o diferencial aqui. A audiência participa conosco a todo momento. Tanto com pergunta, então vamos lá. Mandar um beijo para aqui. minha esposa lá, meus filhos e netos, Vamos lá. minha esposa, falar da creche para idosos também, né? E é isso aí, ó. Quem ganhou, atenção, rufem os tambores. Sabe como é que você faz o efeito com o Faustão? Assim, ó. Conexão Santista PG 5911. Gabrielzinho. Olha, mande aí, Gabriel. É o Gabrielzinho. Eu tô vendo pela foto dele aqui. O palmeirense mais santista que eu conheço. Olha aí, ó, Márcia. Márcia colocou assim: eu queria ganhar. Eu queria ganhar. Ó, Márcia, não foi dessa vez, mas no próximo programa vamos ter sorteio sim. Vamos sim. Pode ficar. Conexão Santista, aqui é a fotinha dele, aqui é do Brasão dos Santos, rapaz. Ele é Eu santista acho mesmo. que ele é palmeirense. Ele é palmeirense. Mas é isso aí, depois vai receber o seu brinde aí. E é isso aí, olha, eu quero agradecer a todo mundo que tá participando. E lembrando, você participando, você também entre nos nossos grupos, mande ali a lista, porque aqui é assim, você vai ter várias chances de ganhar e às vezes não precisa a gente estar em live não, às vezes a gente tem os nossos parceiros, vai ter sorteio nos próprios grupos. Sim, sim. Então esse que é o legal, né, Sérgio? Então parabéns aí ao Conexão Santista e também está estendido o convite ao nosso secretário para conhecer lá o espaço. Muito obrigado. E o massa do secretário é a simplicidade, né? De sempre sorrindo, a cuia de chimarrão na mão. Então, obrigado. Da próxima vez eu vou trazer o chimarrão. Traz, meu. Pode falar. Muito obrigado. Eu gostaria de mandar um abraço, né, para minha esposa Angélica, minha família, meus amigos que estão aí acompanhando. E eu gostaria de fazer uma divulgação aqui do IFPR a pedido do professor Adriano Stadler. A IFPR está com algumas vagas de curso técnico em aberto. Então você que está pensando aí em se qualificar no mercado de trabalho, você entre na página IFPR Ponta Grossa e faça a sua inscrição. Muito obrigado a todos pela atenção. E estamos de novo semana que vem, muito né? obrigado. Semana que vem nós estamos aí. Secretário, quero já agradecer aqui. Privilégio ter o senhor conosco aqui, junto com a nossa equipe aqui do Podcast Reverso. Dizer que as portas estão sempre abertas aqui, todas as novidades que o senhor tiver
quiser divulgar aqui, fala com o Zé. O Zé vai, se tiver que a gente filmar e fazer um vídeo lá, a gente faz, traz, divulga aqui. Parabenizar o senhor, como o Cardoso falou aqui, pelo trabalho que o senhor vem fazendo dentro da nossa cidade. Como o senhor comentou, o senhor chegou aqui nos anos 80, de outra cidade e abraçou a nossa cidade aqui. E nós só temos a agradecer, né, pelo privilégio de ter o senhor aqui como secretário e fazer parte dessa gestão e tudo que o senhor tem feito aqui pela cidade de Ponta Grossa, que Deus possa recompensar 100 vezes mais na sua vida e na sua família. Amém. Sérgio, eu quero dar os parabéns para vocês aí pelo trabalho técnico que vocês fizeram e estão fazendo aqui no podcast, né? E dizer que aqui praticamente é a minha cidade. Eu fiz a vida aqui e amo a Ponta Grossa como família mesmo, né? Tudo que nós trouxemos aqui é em prol da nossa cidade. Então, eu agradeço a vocês também por essa sensibilidade, por essa oportunidade. E é uma honra a gente estar conversando com pessoas que são pessoas do bem, são pessoas que estão pensando Ponta Grossa, são pessoas que estão pensando as nossas atividades. E nós temos inúmeras atividades aí. Nós não falamos de rodeios, nós não falamos de tradicionalismo gaúcho aí, que tem uma comunidade muito grande. Hoje nós estamos agregando aqui praticamente 22 municípios. Olha, com mais de 50, quase 60 CTGs que fazem parte já dos nossos trabalhos. Nós vamos aí para desfile e vamos levar a Secretaria da Agricultura com essas entidades conosco. Enfim, e nós vamos lá fazer uma cobertura, né, Zé? Gostaríamos, do desfile. Contamos com vocês. E eu queria deixar um agradecimento, então, a toda a minha equipe da Secretaria da Agricultura, que me ajudam lá. Não dá para nominar aqui, porque senão passar uma noite falando, né? E também da comunicação, vocês da área da comunicação, a nossa comunicação lá com a Grazi, o Tião, pessoas que orientam nós como a gente se comportar como é que eu digo assim, nesse movimento todo assim, da secretaria, dos nossos programas, tudo, então estão sempre nos orientando ali. E a nossa prefeita Elizabeth, a nossa Câmara de Vereador lá com o presidente, e com todos vocês aí que a gente faz esse trabalho, né? Somos uma equipe grande aí, né? Olha aí os efeitos sonoros. Palmas, tá tendo palmas. Secretário. Palmas, secretário. Então fechou, né, Sérgio? Fechou. Cardoso, finalizou? Reclames do Plim Plim aí, Sérgio. Tudo certo, Tudo parabéns. certo. Mais uma vez, sucesso. Lembrando que o Cardoso, a gente tem um grupo ali, que ele manda vaga de emprego. Então, são diversas vagas de emprego diariamente, né, Cardoso? Exatamente. Muitas empresas têm feito parceiro, né, desse trabalho que está sendo feito há aproximadamente 4 anos. Mais de 200 pessoas, secretário, já conseguiram emprego através desse trabalho, que é realizado de forma social. Então, a gente tem uma página no Facebook, no Instagram e um canal no WhatsApp. Que maravilha. Então, assim, muitas empresas, elas mandam a vaga pra gente, a gente divulga nesse canal, aí o interessado na vaga de emprego, ele manda o currículo e a gente encaminha para a empresa. Então, assim, aparentemente é um trabalho simples que a gente faz, mas que faz diferença na vida da pessoa. Eu estava conversando com o Zé. É isso aí. Esses dias uma moça, ela é mãe solteira, né? E ela me mandou uma mensagem, assim, até peço desculpa, assim, mas é emocionante, sabe? Uma moça batalhadora, tudo, e ela tava desesperada atrás de uma vaga de emprego, sabe? E eu mandei pra ela lá, ela falou, Cardoso, deu certo, tô fazendo as entrevistas aqui, e a gente acabou não se conversando durante alguns dias. Aí ela falou, Cardoso, tô trabalhando, hoje eu vou pegar meu primeiro salário. Que maravilha. Secretário do É gratificante isso. Nossa, você saber que ela vai levar o alimento pro filho dela, então isso ali, não tem palavras que a gente ache pra... Então, assim, você que está acompanhando o podcast, entre lá na página de emprego, a gente vai disponibilizar o link, né? Tanto no grupo, e é isso aí, né, secretário? As nossas secretarias estão trabalhando, principalmente a Secretaria do Comércio, fazendo qualificação. Eu acho muito importante. Hoje se trabalha muito, viu, Sérgio, pensando em requalificar pessoas para o mercado de trabalho. Ponta Grossa tem muitas vagas de emprego, secretário. Então, o mercado ele deu uma alterada, ele pegou uma dinâmica diferente que muitas vezes tem pessoas que precisam ser requalificadas. Elas precisam voltar naquele... Para poder entrar no mercado. Para poder entrar nesse mercado de trabalho. E às vezes isso é muito importante, viu, Cardoso? Fazer com que as pessoas busquem mais essas entidades que trazem treinamentos e qualificação,
porque as nossas indústrias estão instaladas aí. Sim. Emprego tem. E com a vinda dessas novas indústrias, né, que a prefeita Elizabeth correu atrás, né, junto com toda a sua equipe, né, Xbri, Nissin, Foods, todos. Então, assim, Nissin é até a grande. gente está em contato constante com o professor Adriano, né, Stadler, lá do IFPR, Uhum. e assim, ele está à disposição, né? Os cursos que a prefeitura, de repente, pode indicar, olha, em conversa com as indústrias, eles estão pedindo qualificação nessa área. Eles Sim. têm uma infinidade de cursos à disposição e Perfeitamente. gratuito, né? Olha aí, perfeitamente. Pedir pra galera também se inscrever no nosso canal lá, né, Zé? Se inscreva no canal, ali, ó, Podcast Reverso. E também siga a página lá do Espaço Tereza Zanck. Sim. É só @Tereza Zanck, Zanchi. Você já vai olha aí a minha voz. Já falhou. É a gripe, é a emoção. Tava narrando lá na Cazé TV, aí fiquei sem voz, entendeu? Mas é isso aí. E olha só, o Conexão Santista mandou aqui, ó, ficou brabo, ganhou, mas ficou brabo. Falou assim, não sou palmeirense, sou santista. Obrigado, secretário, tá de parabéns. Então, olha aí. Um abraço, Gabrielzinho. Um abraço a todas as pessoas que estiveram conosco até agora. Obrigado, secretário, mais uma vez. Toda a nossa equipe aqui do Podcast Reverso. Ricardo, que atura nós ali nos Esse nos aguenta, botões. esse aguenta. Um abraço, Deus abençoe a todos. Amém.